Eu quero compartilhar essa palavra com você nessa manhã. Quero ler João, eu esqueci até de passar ali o versículo para Caroline. João 8:32, é um versículo que todos nós conhecemos. E essa palavra que eu vou ministrar nessa manhã, eu preciso que você pare de conversar, eu preciso que você sossegue agora, eu preciso que você aquiete o seu coração, aquiete a sua alma. Eu preciso que você preste atenção no que eu vou ministrar para você nessa manhã. Por quê, pastor? Porque se você perder o que eu vou falar aqui hoje, o que eu vou dizer aqui hoje, pode mudar a história da sua vida, se você entender e praticar o que eu vou te ensinar nessa manhã. É uma palavra que há muito tempo eu não prego ela, há muito tempo eu não falo desse assunto do qual eu vou falar nessa manhã. Mas é um assunto que é extremamente atualizado e extremamente importante principalmente dentro da igreja. Não só no seu trabalho, na sua família, sabe, por onde quer que você ande, mas para que a gente possa entender de uma vez por todas qual é o propósito fundamental de Deus para as nossas vidas. Então, meu irmão, preste atenção no que eu quero te dizer. João 8:32, a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos dizer junto? 1, 2, 3 e... Amém. Só até aí. E eu quero começar dizendo para você que nesse versículo nós destacamos 3 coisas muito importantes. Primeira delas, conhecimento. Oséias diz que a falta do conhecimento, ele gera destruição, ele gera morte. A ignorância, ela traz destruição terríveis na vida das pessoas. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é a palavra verdade. Verdade. Jesus, conhecereis a verdade. E essa verdade, lógico, aponta para Cristo. A verdade é o próprio Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade, ela aponta para Cristo. E o último ponto importante que eu vejo nesse versículo chama-se libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa libertação, é preciso que você entenda, não é uma libertação dos seus pecados, não é uma libertação, sabe, dos vícios, não é uma libertação da droga, não é uma libertação da mentira, não é isso. Jesus não veio para te libertar disso. Ele veio para te libertar do pecado original de Adão. Qual é esse pecado? Aquele que te conduz à morte eterna ou ao inferno. Então essa libertação que o texto está dizendo, está falando de uma libertação, sabe, da morte eterna. Porque foi para isso que Jesus nos morreu e nos deu a vida eterna. A vida eterna. Sabe, irmãos, mas o que eu percebo é que tem muitos irmãos na igreja, eu vou falar exclusivamente agora de igreja, que experimentaram de Jesus, que passaram por esse processo de libertação, que têm a vida eterna, que têm convicção da sua salvação, são pessoas espirituais, são pessoas fiéis nos dízimos, são pessoas que, sabe, frequentam as reuniões, mas quando eu olho para elas, são pessoas que não conseguem romper, não conseguem ter prosperidade, não conseguem ter prosperidade. Quando eu olho para a igreja, nesses 17 anos, eu não vou falar de outras igrejas, eu vou falar da nossa. Quando eu olho para a igreja, nesses 17 anos do qual eu estou aqui, eu vejo que tem alguns irmãos que crescem, tem alguns irmãos que rompem, tem alguns irmãos que se casam, avançam, sabe? Mas tem outros que não. Tem alguns irmãos que amadurecem. Tem gente que a idade chega, mas idade não é sinônimo de amadurecimento. Tem gente que a idade chega, mas ele ainda não amadureceu. Tem gente que casou, mas ainda está pensando que é solteiro. Sabe, irmãos, então eu vejo que alguns têm resultados e outros não. E muitos, por não ver essas mudanças, por não verem essas transformações acontecendo,
Alguns saem da igreja, vão embora, desistem da sua caminhada com Cristo. Eles olham para a pessoa e falam assim: mas por que ele cresce e eu não? Por que aquela pessoa rompe e eu não? Por que ele casou e eu não? Eu sou tão fiel, eu oro tanto, eu faço tudo para Deus, e as coisas na minha vida parecem não dar certo. Quantas pessoas já me procuraram dizendo assim: pastor, eu amo a igreja, eu amo o Senhor, eu amo a pastora, eu amo os pastores, eu amo os irmãos, mas eu sinto que aqui não é mais o meu lugar. E quando eu olho para esse tipo de pessoa, lógico que toda regra tem a sua exceção, quando eu olho para ela, eu vejo que a vida dela não rompeu. Eu olho para a vida dela e eu vejo que ele não conquistou. Então esse sentimento é mais esse sentimento de sair, de abandonar Cristo, de abandonar a igreja, de mudar de local, é mais um sentimento pessoal, é mais uma frustração do que propriamente uma palavra de Deus. Porque tem gente assim: pastor, o meu tempo aqui acabou, Deus falou comigo que o meu tempo aqui na igreja acabou, mas quando eu olho para ele, eu digo assim: mas tem muita coisa para você fazer. Sabe, irmãos, por que essas pessoas saem? Porque a doença emocional é maior do que a sua espiritualidade. Porque a sua doença emocional é maior do que a sua espiritualidade. Alguns não vão, ficam, mas a maioria fica de uma forma passiva. Ou seja, frequentando cultos, outros até se envolvem em alguma coisa, mas não deixam ninguém tocar o dedo na ferida, não deixam ninguém tratá-los. Sabe o que eles fazem? Eles falam para Deus assim: eu te aceitei, mas eu não aceito o Senhor mandar na minha vida, eu não aceito o Senhor me moldar. Sabe, tem muitos que não querem arrancar a casca da ferida que se formou no decorrer dos anos. Sentem dor, preferem um anestésico diário do que encarar propriamente dito os seus problemas emocionais. Você está aí? Diga amém. Estão presentes fisicamente, mas interiormente já perderam a alegria e o prazer de estar. E por que fazem? Fazem porque tem uma cobrança, porque tem um senso de eu tenho que fazer. E por que estão? Estão porque talvez não tenham uma opção, talvez por causa dos filhos, talvez porque quer restaurar o casamento, talvez porque os relacionamentos entre irmãos é conveniente, então ele fica, mas mesmo ficando, ele não deixa ninguém tacar o dedo na ferida, ele não deixa ninguém, sabe, o confrontar, ele não deixa ninguém trabalhar a sua área emocional. Mas por dentro, a maioria das pessoas que não têm resultados e que estão na igreja, elas sabem, no fundo da sua alma, que existe alguma coisa errada. Existe. Agora, quer saber o que essas pessoas fazem? Elas usam a fé. Elas usam a espiritualidade, elas usam até a Bíblia, elas usam o serviço na casa de Deus, o ativismo espiritual para encobrir os seus fracassos, para encobrir as suas doenças, para abafar aquilo que você não consegue conquistar. Qual que é o resultado de tudo isso, pastor? Destruição, dor, sofrimento. Quer saber mais? Relacionamentos quebrados. Relacionamentos quebrados. Aqui na igreja a pessoa está sorrindo,
Aqui na igreja o casamento dele é uma maravilha. Aqui na igreja a vida espiritual, meu Deus, vê anjo, gospe fogo. Mas dentro da alma, quando chega em casa, tem algo que está errado. E você sabe que está errado. Porque você abre um negócio, não prospera. Porque você não quer brigar com a esposa, mas briga. Você não quer que os seus filhos sejam rebeldes, mas eles são. Você é fiel com Deus no dízimo, na oferta, na primícia, mas sua vida não rompe. Está sempre ganhando a mesma coisa. Algo está errado. E uma pergunta, às vezes as pessoas fazem: mas por que não dá certo? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Pastor, mas parece que nada se faz novo. Eu já deixei o passado para trás. E aí está um grande problema. Quando nós viemos para a igreja, aceitamos a Jesus, nós achamos ou nos ensinaram que Jesus vai resolver todas as coisas. E Ele não resolve. Ensinaram para a gente que Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é, mas tem coisas que Ele não faz. Tem lugar que Ele não vai estar, mesmo sendo onipresente. Se o culto acabar aqui e todo mundo for embora, Jesus não fica aqui dentro sozinho não. No escuro, chorando: eu sou onipresente, todo mundo foi embora e me deixou. Não. Então Jesus é onipresente, mas Ele não está em todos os lugares. Ele é onipotente, mas Ele não pode todas as coisas. Ele é onisciente? Ele sabe de todas as coisas? Sabe. Mas saber também não muda nada. Porque você pode dizer na hora da oferta: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho. Ele vai dizer: eu sei, mas isso não vai mudar nada na sua vida. Então Deus não se relaciona conosco com base nos seus atributos. Então quero te dar uma notícia muito boa: quando você aceitou Jesus, a sua vida não foi resolvida totalmente. O que Ele te fez, Ele te libertou da morte eterna e te deu a vida eterna. Só isso. Eu vou dizer novamente, porque talvez você está aí ainda pensando no que eu estou te dizendo. Quando você aceitou a Jesus, a única coisa que Ele fez na sua vida foi te livrar da morte eterna e te dar a vida eterna. Só isso. E o resto, pastor? O resto é você que tem que fazer. E aí tem muita gente que está na igreja e acha que está tudo resolvido. E não está. É preciso a gente olhar para esse versículo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O grande problema está aqui: nós deixamos o passado de lado em detrimento de um presente de glória e de um futuro de conquistas. Porque por muitas vezes no altar, os pastores pregam: Deus vai fazer na sua vida, Deus vai te prosperar, você vai ser um grande empresário, você vai ser uma grande mulher, você vai ser uma grande empresa. Muitas vezes do altar nós dizemos: meu irmão, onde você colocar as suas mãos, haverá prosperidade. Mas isso não acontece. Na vida eu vou dizer aqui, na vida da maioria das pessoas da igreja, não acontece. Não acontece. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém consegue resultados práticos e expressivos hoje sem resolver as pendências do passado. Existem coisas no seu passado que precisam ser resolvidas. E que mesmo você tendo aceitado a Cristo, essas coisas ainda estão mal resolvidas. Você pode cantar, tocar, pregar, trabalhar no Kids, você pode ser diácono, você pode ser o que você quiser. Mas você primeiramente tem que olhar para o seu passado e ver o que dele está influenciando no seu futuro e no seu presente.
Apocalipse, a palavra de João diz assim, ó: lembra-te, ele diz para uma igreja, lembra-te de onde caístes, retorna lá, retorna lá. Onde foi que você caiu? O que no presente tem impedido você de avançar? Porque, irmãos, a coisa é lógica. Jesus, a Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata, sim ou não? A Bíblia diz que nós somos príncipes e princesas, sim ou não? A Bíblia diz que se nós quiséssemos, comeríamos do melhor dessa terra, sim ou não? A Bíblia diz que você não deve se preocupar com comida, com moradia, com nada, porque Ele vai te dar, sim ou não? E por que que nós não vivemos isso? Porque existe alguma coisa dentro de você que ainda está impedindo você de desfrutar disso. Sabe, irmãos, e ainda que você leia a Bíblia, ore, faça campanhas, venha aos cultos, seja fiel, mesmo assim, ainda somos frutos daquilo que foi construído e edificado em nossa alma no passado. Então o problema está na alma. Está onde, irmãos? Na alma do ser humano. Porque quando você aceita Cristo, o seu espírito é recriado, mas a sua alma, ela precisa ser curada, ela precisa ser transformada, ela precisa ser liberta, ela precisa ser subjugada. E eu estou aqui para dizer uma notícia talvez muito triste para você: Jesus não vai fazer isso. Então, escreva isso: não é possível ser espiritualmente maduro permanecendo emocionalmente imaturo. Tem gente que é uma bênção, mas é imaturo. Tem gente, irmãos, que ele é uma bênção, ele ora, jejua, mas se Deus usar ele, aquilo sobe na cabeça. Sabe por quê? Imaturidade. Tem gente que pede um carro, se Deus der, ele desvia. Sabe por quê? Imaturidade. Maturidade. Sabe, eu preciso dizer para você, porque nós estamos dentro de uma igreja e dentro de uma igreja há muito choque. Se dentro de casa eu já discuto com a minha mulher, eu já discuto com os meus filhos, que crescem comigo, imagine numa igreja, onde vem cada um de uma criação, de um pensamento diferente, de um tratamento diferente, de uma formação diferente, coloca todo mundo debaixo do mesmo telhado. Isso aqui parece um hospício. E é só Deus para entender isso. Só Deus consegue fazer uma coisa dessa. Pegar alguém que foi abusado na infância e colocar dentro de uma igreja. Pegar alguém que foi estuprado pelo próprio pai e colocar dentro da igreja. Pegar alguém que foi abandonado pela família e coloca dentro da igreja. Pega um filhinho de papai que teve tudo e coloca dentro da igreja. Só Jesus. Pega o careca, coloca dentro da igreja. Pega o cabeludo, coloca dentro da igreja. Pega o gordo, coloca dentro da igreja. Pega o magro, coloca dentro da igreja. Pega o amaziado, coloca dentro da igreja. Pega o desviado, coloca dentro da igreja. Pega o soberbo, coloca dentro da igreja. Pega o humilde, coloca dentro da igreja. Só Deus para ter uma ideia louca dessa. E aí sabe o que ele fala para nós? Convive todo mundo em paz, sejam irmãos e se abracem uns aos outros. Tem hora que eu falo assim: Senhor, o Senhor não é louco, louco sou eu de aceitar ser pastor desse povo. Agora, se em casa nós brigamos, imagine dentro da igreja. Nós precisamos crescer emocionalmente. Eu sou um pastor que adquiri um conhecimento grandíssimo na área de inteligência emocional. Eu já viajei o mundo inteiro, eu fiz curso na faculdade nos Estados Unidos de inteligência emocional. Tem hora que eu me perco nas minhas emoções. Nós precisamos crescer emocionalmente, irmãos.
Não dá para continuar crianças, imaturas. Não dá. Não dá para continuar caindo no mesmo pecado sempre, caindo nos mesmos erros sempre. Não dá. Não dá para ficar discutindo as mesmas coisas a vida inteira. Isso cansa. Ontem eu conversava com o pastor Júnior, e ele falou para mim assim, quando o pastor Júnior começou a ser pastor, eu vou falar dele, ele dizia para mim assim, calma pastor Daniel, calma, o senhor está muito sem paciência, calma pastor, o irmão vai mudar, mas pastor, já tem 15 anos que ele está aqui, ele não muda, calma pastor, calma, vai mudar, calma. Eu não vou nem te falar o que ele falou para mim no telefone ontem. Tem quanto tempo de pastor? 1 ano já? 1 ano. A Carla, quando começou a trabalhar comigo no escritório, calma pastor, o senhor é muito estressado, calma. Esse dia eu sentei ela e falei para ela assim, ei irmã, calma, você está muito estressado, vou matar fulano, calma, você está muito estressada. Nenhuma convive com nós todos os dias, ela sabe. Inteligência emocional, irmãos. Pastor, quando nós seremos emocionalmente maduros? A pergunta é essa: quando nós seremos emocionalmente maduros? Primeiro, quando deixarmos Jesus entrar em áreas das nossas vidas que ainda são intocáveis. Quando deixarmos Jesus entrar em áreas das nossas vidas que ainda são intocáveis. Ah pastor, mas o senhor acabou de falar que Jesus não vai fazer. Ele não vai, ele vai usar alguém para entrar. Irmão, presta atenção, olha para mim. Se você é chato, você acha que as pessoas não dizem que você é chato? Se você é dodói, você acha que as pessoas não falam assim, ó, não fala com fulano bravo não, porque ele é cheio de dodóizinho, ele é cheio de mimimi. Você acha que as pessoas não falam isso? Você acha que as pessoas não falam assim, ó, irmão, você não anda com aquela irmã lá não, porque aquela irmã conversa, se você falar alguma coisa para ela, acabou. Você acha que as pessoas não falam? Você acha que as pessoas não tiram sarro do seu marido, que você manda nele e manipula ele? Você acha que as pessoas não tiram sarro de você, marido, ou fica com raiva de você, que humilha a sua esposa? Você acha que as pessoas não falam que você é sempre briguento, sempre chato, sempre enjoado, ou que você é sempre introspectivo, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, ou que você é aparecido demais? Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que esses comportamentos escondem doenças na sua alma, que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas, e se você não deixar Jesus entrar dentro de você, você vai nascer torto, viver torto e morrer torto. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Aqui dentro existe o carpinteiro de Nazaré. Pau que nasce torto, ele pode consertar. Ele passa na plana, ele passa na lixa, ele passa uma lixa grossa, ele passa uma lixa fina. E para ficar bonitinho, irmão, depois ele vem e passa um selador e dá brilho. Tem gente que quer brilhar. Pode aplaudir. Tem gente que quer brilhar. Quer brilhar. Todo envernizado, reluzente, mas não quer passar a lixa grossa, não quer passar pela plana. Sabe o que é plana? Plana é uma ferramenta que você põe a madeira em cima dela, você vai e ela vai tirando a casca grossa. Eu estou dizendo que o seu comportamento tem um sentimento por trás. Se você é fofoqueiro, é porque você viu alguém fofocando, porque você aprendeu com alguém fofocando. Se você não deixar ninguém tocar na sua ferida, se você não deixar ninguém entrar no seu casamento, se você não deixar ninguém entrar na sua vida financeira, espiritual, emocional, escuta o que eu vou te dizer. O que vai te destruir não são os seus erros, mas o seu orgulho de não reconhecê-los. Quando seremos emocionalmente maduros?
quando pararmos para analisar o que está por trás dos nossos comportamentos e buscarmos mudanças. Quando pararmos para analisar o que está por trás dos nossos comportamentos e buscarmos mudanças. Sabe, irmãos, uma menina que foi abusada sexualmente pelo pai, ela nunca vai confiar em homem nenhum. E às vezes você está dizendo assim: não, pastor, minha namorada não confia em mim. Ela nunca vai confiar, sabe por quê? Porque ela foi abusada pelo pai. Pastor, meu marido é violento. Claro, ele via o pai bater na esposa, ele via o pai, ele apanhava do pai de pedaço de pau. Aí ele foi para dois extremos. Agora, como pai, ou ele dá tudo que o filho quer, é um erro, ou ele bate no filho igual o pai batia, outro erro. O que está por trás do seu sentimento, aliás, do seu comportamento de manipulação? Porque tem gente que é manipulador, manipula o patrão, manipula o marido, manipula o colega, manipula o João, manipula o Pedro, o Joaquim, a Maria, manipula todo mundo. Ele é manipulador, ela é manipuladora. Ela fala uma coisa para você aqui, e ali na frente ela fala assim: mas não foi bem isso que eu disse. Manipulação. Por que isso? Onde está a causa desse comportamento? Quem te manipulou? Sabe, irmãos, tem gente que gosta de aparecer, é o meu caso. Eu tinha que ser sempre o centro das atenções. Sabe por quê? Porque minha mãe não me dava atenção, meu pai não me dava atenção, minha família não me dava atenção, e eu era de uma família pobre, eu vim de um lugar muito terrível, pais separados, sabe, uma bagunça a minha casa. Então onde eu chegava, eu tinha que ser o centro das atenções. E pior, sabe o que é o pior? Se você falasse assim, ó, eu comprei um sapato, eu falasse assim: o meu é melhor que o seu. Eu comprei uma roupa, a minha é melhor que a sua. Até hoje eu ainda sou extremamente competitivo, sabe por quê? Porque tudo que é meu tem que ser melhor. Tudo. Competição. Tem gente que é tão competitivo, mas tão competitivo, que a pessoa fala assim: eu estou com dor de cabeça. Ele fala assim: eu estou com uma dor nas costas, você não imagina o tanto. Tem fala assim: essa noite me deu uma febre. Ele fala assim: não, eu vomitei, eu diarreia em mim, e eu estou muito pior que você, de tão competitivo que ele é. O marido fala assim: ó, você não sabe como é minha esposa, cara, minha esposa é difícil. Ele fala: ih, rapaz, sua esposa ainda está no céu, dá glória a Deus, porque a minha, rapaz, a minha, eu vou falar um negócio para você. E aí começa. Problemas na alma. Problemas na alma. Sabe, irmãos, por que você diz que ama a Deus, mas não consegue ser fiel a Ele? Foi porque você não teve dinheiro? Porque eu conheço gente assim. Aqui na igreja tinha uma irmã, ela foi embora, mudou de estado, foi para outro país, para outro estado. Quando ela vinha para a salinha, para a igreja, ela tinha um filho. Ela pegava a lancheira do filho, eu falo lancheira porque na minha época era lancheira, né? Ela colocava arroz, feijão, fruta, colocava uma matula de comida. E eu falava assim para ela: irmã, para que tudo isso? Ah, mas vai que meu menino fica com fome na hora da salinha. E aí um dia eu perguntei para o marido dela, falei: mano, como que é na sua casa? Pastor, ela faz aquela panelada de arroz, é só eu e ela faz 1 quilo de arroz, ela faz 2 quilos de feijão, ela cozinha um monte de coisa. E eu fui perguntar para ela: como foi a sua infância? Ela falou: pastor, eu era pobre, lá em casa não tinha nada para comer. O que ela fez? Ela transferiu. Irmãos, até hoje, eu tenho dificuldades de ir num restaurante de comida de rodízio. Eu tenho dificuldade de ir no rodízio, sabe por quê? Porque eu passei, não vou falar para você que eu passei fome
Porque passar fome é não ter nada para comer. Mas nós comia bofe de boi, essa comida que se dá para cachorro hoje, a gente comia bofe de boi com farinha. Bofe de boi com farinha. Então quando eu vou num restaurante, eu acho que é muita comida, é desperdício eu pagar R$100 para não comer tudo aquilo. Problema emocional. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Você precisa analisar o que está por trás dos seus comportamentos e buscar mudança. Como fazer isso? Faça uma autoavaliação dos seus comportamentos, da sua vida. Se conecte a pessoas que podem te ajudar. Busque a ajuda de profissionais na área das emoções. Quando seremos emocionalmente maduros? Terceiro, quando entendermos de uma vez por todas que só a verdade liberta. E agora não estou falando de verdade Cristo. Estou falando da verdade. Você ouvir a verdade. Você tem inteligência emocional para ouvir a verdade. O problema é se você tem coragem de perguntar. Ouvir a verdade. Nós precisamos parar de amar a mentira. Nós amamos as pessoas que dão tapinha nas nossas costas. Nós amamos as pessoas que pagam picolé. Nós amamos as pessoas que pagam uma janta. Nós amamos as pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir. Mas nós odiamos as pessoas que nos confrontam. As pessoas que nos falam a verdade. As pessoas que nos dizem aquilo que nós precisamos ouvir. Eu, irmãos, Daniel, valorizo mais as pessoas que me falam a verdade. Inclusive, Dona Kelly, eu estou esperando, viu, Sr. Júnior, aquele peixe novamente. Ontem eu pensei em ligar para vocês. Então, eu prefiro estar com pessoas que falam a verdade. Eu prefiro andar com gente que fala a verdade do que pessoas que amam a mentira. Quando que você vai aprender? Errar, irmão, todo mundo pode errar. Reconhecer os erros é para poucos. E você precisa ter inteligência emocional para isso. Para aprender a ouvir a verdade. Alguns amam tanta mentira. Amam tanto a mentira que conseguem viver uma vida dentro dela. Meu Deus. Então, meu querido, pare de amar a mentira e prefira amar a verdade e quem te fala dela. Se alguém te confrontar, abrace essa pessoa e diga para ela: muito obrigado. Muito obrigado. Não fuja, não corra, não corte relacionamentos. Quando seremos emocionalmente maduros? Quando deixarmos de espiritualizar tudo que é natural. Porque qual que é o problema do crente? Espiritualiza tudo. Olha lá, ó, tá vendo o irmão? Está furioso. Olha lá, o diabo está furioso, está usando o irmão para me atingir, mas ele não vai me atingir não, porque eu sou mais do que vencedor. Você é um doente na alma. Perde o emprego, sabe por quê? Porque é um mau funcionário, é um péssimo funcionário. Diga aos irmãos aqui que tem comércio, o tanto que é difícil arrumar gente boa para trabalhar. É ou não é, Fábio? O tanto que é difícil arrumar gente boa para trabalhar. Aí o crente perde o serviço, o patrão manda embora, sabe por quê? Porque é preguiçoso, só faz o que manda. Ainda fala assim, ó: eu faço tudo que me manda no serviço. Se fala para mim, eu falo para ele assim, ó: então você é um servo, um empregado inútil, porque Jesus fala que todo mundo que faz o que manda é inútil. Aí fica assim: pastor, o diabo, ora por mim, me arrumar um emprego, porque o diabo está furioso, meu patrão se levantou contra meu, mandou eu ir embora. É incompetência sua. Você é um péssimo funcionário.
E é mais fácil jogar a culpa no diabo e espiritualizar os demônios da sua própria alma. Meu Deus do céu. Hoje eu arrumei umas frases fortes. É mais fácil jogar a culpa no diabo, Como é que é? É mais fácil jogar a culpa no diabo, nas pessoas, e espiritualizar os demônios da sua própria alma. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Pare de espiritualizar aquilo que é natural. Pare. Se você é pago para varrer o chão, varra o chão, limpe o chão, lamba o chão, limpe a mesa, organize as coisas, jogue o lixo. É assim. Se você casou, estou na igreja. O que você faz na igreja, irmão? Não vou fazer nada na igreja, não. Eu não vou mexer com coisa de igreja, porque todas as vezes que a gente começa a fazer as coisas para Deus, o diabo se levanta. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Bom, pensei que fosse só eu. Eu começo a fazer, o diabo se levanta. Quando seremos emocionalmente maduros? Quinto e último, quando entendermos que Deus usará pessoas para nos tratar e nos curar. Quando entendermos que Deus usará pessoas para nos tratar e nos curar. Diga para o seu irmão, Deus vai usar você. Diga para ela assim, você tem coragem de falar a verdade para mim? Pergunte para ela assim, é eu que te pergunto se você tem ouvidos para ouvir a verdade. Porque tem gente que está assim, eu estou orando, estou esperando Deus falar comigo. Aí o irmão chega e fala, te confronta, você acha ruim, vira as costas e vai embora. Aí você vai orar, Deus, o senhor não falou comigo. Deus fala assim, eu falei sim, eu mandei o irmão lá para te confrontar, você achou ruim, eu não vou falar mais nada. Essa semana alguém perguntou para mim assim, pastor, você está sabendo que fulano está fazendo isso, isso e isso? Eu falei, eu não. Pois é, parece que aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, mas como que você sabe? Aí ela falou assim, eu vi nas redes sociais. Eu falei, pastor é sempre o último a saber de tudo. Ainda mais eu que não fico olhando rede social de ninguém. Eu estou tão fissurado em dorama. Cadê a Fernanda? Está aí? Eu assisti. Fala para a Fernanda do Louvor, que é Fernanda, né? A outra, né? Fala para a Fernanda do Louvor que eu assisti o Olo, meu amor. Então, eu não fico olhando rede social, mas eu sou sempre o último a saber. E aí quando eu vou falar, aí já fez, já casou, já entrou numa furada, o trem já está arregaçado, está caindo, já está tudo desbarrancando. Aí quer que o pastor traga a solução. Igual o pastor Júnior falou, pastor, a gente fala para eles fazer uma coisa, eles fazem outra, depois eles vêm que é que a gente dá a solução. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus vai usar gente para te tratar. Escuta o que eu vou te falar, escute. Não há outro jeito de Deus fazer algo na sua vida, se não for através de gente. Eu vou dizer novamente, não existe uma possibilidade
de um impossível acontecer na sua vida, se não for através de gente. Deus ama tanta gente, que um dia Ele saiu do seu trono, se tornou gente, para viver com a gente, morrer pela gente, e um dia vai levar a gente para morar com Ele. Então você tem que gostar de gente, principalmente das pessoas que Deus vai usar para te confrontar. Aqui na igreja tinha uma irmã, vou falar da nossa igreja. Essa não foi embora não, ela está aqui até hoje. Não está nesse culto. Aí você vai ficar assim, quem que não estava no culto hoje? Eu vou ficar olhando. Essa irmã me dava trabalho demais. Ela chamava os irmãos para comer pizza e ficava assim, você viu o carro do pastor? Você viu a roupa do pastor? Ó, o pastor está fazendo, o pastor está viajando demais, você não acha não? O pastor é isso, o pastor é aquilo. E eu observando a vida dela. E as pessoas, pastor, fulano está falando do senhor. Um dia eu chamei ela, falei, irmã, qual é o problema que você tem comigo? Qual é o seu problema? Você tem problema comigo? Não, pastor, eu amo o senhor, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então para de falar da minha vida. Você não precisa disso, é minha ovelha. Beleza, chamei uma, chamei duas. Na terceira eu falei para ela assim, eu já entendi. Eu sentei ela e falei para ela assim, irmã, tudo bem? Tudo bem, pastor. Fala para mim do seu pai. Quando eu falei isso, ela desabou a chorar. Ela chorou igual uma criança, irmão, e chorava, 1 hora soluçando. Eu levei ela a perdoar o pai dela. Sabe qual é o problema dela? O problema não era comigo, era com o pai dela. Mas ela transferia isso para mim. É igual marido, quando casa, a mamãe levava a roupinha, a mamãe colocava a comidinha no prato, a mamãe pegava a água, e agora ele casa, ele não casou com a mulher, ele quer a mamãe. Eu não entendo como que tem marido que chama a esposa de mãe. Mãe. Eu não entendo porque que tem mulher que chama o marido de pai. Pai. Você dormia com seu pai? Você dormia com sua mãe? É assim que a pastora fala. Meu bem, se você pegar alguém, meu bem, pegar um casal assim, na lata, ela já fala para você na hora, você não precisa nem terminar de falar para você, você dorme com seu pai, ele não é seu pai, é seu marido. É isso que você vai ouvir dela. Não é bem? Você fica com comportamentos imaturos, mas você não deixa ninguém te confrontar, te tratar. Irmão, Deus quer te curar, Deus quer te restaurar. Sabe, não fique esperando Deus aparecer e fazer algo na sua vida. Deus já veio, morreu, nasceu, morreu para nos dar a vida eterna. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Então diga, eu entendo que Deus usará pessoas para me tratar, para me curar. Amém, irmãos? Eu quero concluir dizendo o seguinte, eu tenho 1 minuto ainda. Eu quero te dar a diferença de Paulo e de Pedro. De quem? Pedro andou com Jesus, sim ou não? Sim. Pedro tinha unção? Tinha. Pedro tinha poder? Tinha. A sombra de Pedro curava. Pedro foi um grande pregador? Foi. Primeiro culto dele, 7, 8 mil almas se converteram. Segundo culto, 5 mil almas. A igreja de pastor Pedro tinha mais de 15 mil homens, fora mulheres e crianças. Então o pastor Pedro era bom pra caramba. Fala assim, bom pra caramba. Mas Jesus tinha uma meta. A minha igreja tem que ir a Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E Deus falou para os apóstolos, quando eu morrer, vocês vão
Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram. Sabe o que eles fizeram? Eles armaram uma cabana e disse aqui, assim: a igreja está bom, a unção está boa, está tudo legal, vamos ficar aqui mesmo. Foi isso. Então eu quero dizer para você que unção, irmão, unção é indispensável. Fala comigo, unção é indispensável. Mas aí teve um problema na igreja, a igreja precisava crescer, Deus mandou uma perseguição sobre a igreja, está lá em Atos, você pode ler, a Bíblia diz que todos foram, menos os apóstolos, Qual era o propósito de Jesus? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Pedro falou, sabe o que? Nós só vamos orar e jejuar e ler a palavra. Está errado isso, irmãos? Não. Orar, jejuar e ler a palavra não está errado. Mas a unção, ela é indispensável, mas ela não é fundamental. E o que é fundamental, pastor? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Sabe quem que Deus levanta para cumprir o propósito de Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra? Um homem chamado Saulo de Tarso, que estudou nas melhores faculdades, que falava 3, 4 idiomas, que sabia entrar e sair de qualquer lugar, que além de inteligência, tinha conhecimento. E eu vou encerrar minha mensagem dizendo algo para você. É mais fácil dar unção para quem tem inteligência do que inteligência para quem tem unção. Meu Deus, é mais fácil pegar alguém inteligente e dizer para ele assim: meu irmão, é o seguinte, você é inteligente, você é esperto, você tem inteligência emocional, eu vou te dar unção, você vai pregar, você vai evangelizar, você vai abrir igrejas, você vai escrever as cartas paulinas, você vai escrever as doutrinas da igreja. Paulo, eu vou te dar tanta unção, que você será um apóstolo que vai pregar o evangelho em todos os lugares. E eu encerro dizendo para você o seguinte: Paulo pregou, Paulo evangelizou, Paulo fez missões, Paulo abriu igrejas, Paulo formou líderes, Paulo formou pastores, Paulo voltou visitando as igrejas, Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque tinha inteligência emocional, tinha conhecimento. Foi fácil para Deus dar a ele unção. Agora tem gente que está na igreja que acha que a unção resolve tudo. Não vai resolver. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, para que você entenda de uma vez por todas que a inteligência emocional, ela é fundamental para o seu sucesso. E na semana que vem eu termino essa mensagem. Você está aí? Diga amém. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu vou fazer o apelo logo, porque eu quero almoçar. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não vou ficar aqui insistindo para você ter uma unção específica sobre a sua vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem alguém que quer reconciliar? Pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Você quer reconciliar? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Levante sua mão. Não? Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã esta palavra possa encontrar lugar no coração dos teus filhos. Que essa palavra possa gerar vida, mudança de vida e fé no coração de cada um deles. Espírito Santo, eu quero declarar que a tua graça, que o teu favor acompanhe os teus filhos. Eu declaro isso em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga amém. Se você quiser oração, você pode vir aqui à frente. Esses irmãos vão orar por você. Diga para o seu irmão assim: ó, meu irmão, chegou a hora de Deus te usar. Paga o meu almoço.
Dê um abraço nele aí. Vai na paz do Senhor. Tenha um domingo abençoado em o nome de Jesus.